Olá, tudo bem? Se é a primeira vez que você entra num vídeo deste canal, eu quero que você saiba o seguinte: você pode não concordar com absolutamente nada do que eu digo. Agora, você terá sempre uma enorme dificuldade em encontrar argumentos para contestar as afirmações que eu faço neles. E este vídeo é um exemplo disso. Neste vídeo eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é usar o argumento das pessoas contra elas. É a forma mais efetiva de destruir o argumento de uma pessoa, que é, em vez de contestá-las, negando aquilo que elas dizem, fazer precisamente o contrário. É pegar no argumento dela e extrapolá-los para a realidade de forma a demonstrar o quanto esse raciocínio é falacioso, o quanto ele serve apenas para manipular e muitas vezes até para destilar preconceitos. No caso, eu quero falar, responder mais uma vez. Eu tive um vídeo no canal anteriormente, que vocês podem encontrar aqui no canal, em que eu reajo a um vídeo onde, num um painel de jornalistas esportivos espanhóis e com um moderador colombiano, em que um dos espanhóis faz a seguinte narrativa, tem a seguinte narrativa baseado da seguinte forma, ok? A altura em que ele faz o raciocínio foi na altura em que estavam definidos as quatro equipas que iam jogar a semifinal, mas ainda não tinham começado os jogos. O raciocínio deles era o seguinte: quantos, quantas equipas o Brasil levou para o Mundial? Quatro. Quantas equipas levou a Espanha? Duas. Então o raciocínio dele era: se na semifinal das duas espanholas havia uma na semifinal e das quatro brasileiras só havia uma, isso demonstraria que a Liga Espanhola era mais forte, que a Liga Espanhola era mais competitiva. Porquê? Porque enquanto 50% das equipas espanholas presentes chegaram à semifinal, apenas 25% das brasileiras chegaram. Agora, isso na altura em que estavam definidas as quatro equipas para a semifinal e antes de se jogar os jogos da semifinal. Agora, vou usar exatamente o mesmo raciocínio lógico dele. Vamos retroceder aos quartos de final. Nos quartos de final haviam três equipas brasileiras e uma espanhola. Ou seja, havia 75% de brasileiras para 50% de espanholas. Neste caso, nas quartas de final, o raciocínio seria o contrário daquilo que ele disse. Vamos recuar às oitavas de final. Nas oitavas de final, as quatro equipas brasileiras estavam nas oitavas e apenas uma espanhola. Ou seja, era 50% das espanholas contra 100% das brasileiras. Ok? Então, sempre seguindo o raciocínio dele. Mais uma vez, se reforçaria, segundo a lógica que ele segue, que havia agora uma claríssima, nos oitavos de final, uma claríssima superioridade competitiva e de qualidade do Brasileirão em relação à La Liga. Mas ainda podemos voltar um pouco mais atrás. Vamos voltar à fase de grupos. O que é que aconteceu na fase de grupos? Bom, na fase de grupos, passaram então às oitavas de final as quatro brasileiras, sendo que uma delas, o Botafogo, passou às oitavas de final num grupo em que estava a espanhola, que ficou para trás logo nessa fase. Portanto, mais uma vez, ficou claro a superioridade do, dos times brasileiros, do Brasileirão, em relação à La Liga.
Agora vamos falar da outra fase. A fase em que estamos agora. A fase da final, em que não tem nenhuma equipa brasileira, nenhuma equipa espanhola. Aí então poderá-se dizer, bom, nesta fase as duas ligas ficaram igualadas. 100% das duas ficaram pelo caminho. Mais devagar. Eu vou continuar a usar a mesma lógica que ele usa. Da seguinte maneira: quem são as equipas que chegaram às finais? O Chelsea. Com, contra que equipa de que país o Chelsea teve a sua única derrota? Contra o Flamengo, que é do Brasil. O Chelsea contra o Flamengo do Brasil perdeu por 3-1. Como não jogou com nenhuma equipa espanhola, não dá para comparar. E em relação ao PSG? Bom, em relação ao PSG, o PSG ganhou 4-0 ao Atlético de Madrid, que ficou na primeira fase, fora o baile, e mais 4-0 nas meias finais, nas semifinais contra o Real Madrid. 4-0 esse que é um resultado extremamente enganador e lisonjeiro para o Real Madrid. O que poderia perfeitamente ter sido 8-0, tantas foram as oportunidades que o PSG teve. É claro que o Real Madrid também teve as suas oportunidades. Só que se o Real Madrid tivesse marcado 50% das suas oportunidades e o PSG 50% das suas, a diferença seria de pelo menos uns 5 ou 6 golos em favor do PSG. Então, o que é que fica evidenciado? Mais uma vez, segundo o raciocínio lógico dele, uma clara superioridade do Brasileirão em relação à La Liga. Eu adoraria ter a oportunidade de me confrontar com esse jornalista, que alguém lhe paga para fazer esse tipo de comentários, para lhe colocar perante esta situação. Ou então que este vídeo pudesse chegar até ele para ver, só para ver qual seria a sua reação e só para ver como é que ele iria sair dessa. E como eu disse no início, se é a primeira vez que você entra num vídeo deste canal, este é o padrão. Este é o padrão dos vídeos desse canal. É sempre procuro fazer uma análise baseado em raciocínio lógico e esse tipo de análise, que é pegar no argumento da pessoa que diz que usa um argumento falacioso para voltar esse argumento contra elas, porque é das coisas mais eficazes e mais fáceis de fazer. Porque quando o argumento é falacioso, ele tem sempre tantas falhas que desmontá-lo dessa forma é extremamente fácil, como vocês acabaram de ver. Bom, este vídeo era só para falar sobre isto. Se gosta deste tipo de vídeos, se aprecia a minha forma de expor as coisas em que eu acredito, tanto na parte esportiva, como é o caso deste vídeo, como noutras, como política, economia e outros assuntos que eu trato aqui no canal, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo nas suas redes, ative o sininho se ainda não fez e fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.